Olá, meu nome é Lucas Bezalel, eu sou líder do Ministério de Missões aqui na Igreja Batista Casa de Deus e você está assistindo mais um episódio do programa Testemunhas. Seja bem-vindo! Hoje nós escutaremos a história de um homem que impactou mais de 20 mil crianças órfãs. Milhares de pessoas foram impactadas pelo seu ministério. Ele que visitou mais de 45 países. Ele que tinha sua oração atendida no mesmo dia ou, quiçá, no próximo dia. Este homem, um homem de fé, um homem que trabalhou incansavelmente para que crianças George Miller nasceu no dia 27 de março de 1805, em Bristol, na Inglaterra. Ele se dedicou durante toda a sua vida para amparar crianças completamente desamparadas, desnutridas, órfãos e sem casa. Ele que ofereceu roupas, moradia, educação e comida para todas essas crianças. Mas não se engane, a vida de George Miller não começou assim. Na verdade, ele teve uma adolescência completamente corrompida, cheia de vícios e problemas e até atividades ilegais, até mesmo durante a sua adolescência. E foi este o fato que o fez estar preso ainda na adolescência. Por causa disso, o pai de George Miller o envia para a Universidade de Yale. E na Universidade de Yale, lá ele foi enviado para ser um pregador. Até porque as universidades naquela época incentivavam pessoas como de maneira profissional se envolvessem com a religião e fossem impactadas pelo poder da palavra de Deus. Haviam cursos teológicos e formação para pregadores. E ali na Universidade de Yale, participando de várias reuniões de oração, George Miller começou a ser impactado pelo poder do Espírito Santo. Um homem que outrora não havia nenhum conhecimento prévio da palavra de Deus, um homem que não conhecia sobre a Bíblia, um homem que não tinha conhecimento algum sobre isso, é convidado para participar de uma reunião de oração e nestas reuniões de oração a sua vida é completamente transformada e tocada pelo poder do Evangelho. A partir da conversão de George Miller, a sua vida é transformada. A história conta que George Miller, durante toda a sua vida, leu a Bíblia mais de 200 vezes, de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse. George Miller leu a palavra de Deus 200 vezes. A história conta que, na verdade, George Miller leu das 200 vezes, 100 vezes ele leu a palavra de Deus de joelhos, por completo de joelhos. Você já leu a palavra de Deus por completo, de Gênesis a Apocalipse? Pois bem, George Miller não leu apenas uma vez, mas 100 vezes de joelhos. E mais de 200 vezes ele foi consumido pela palavra de Deus. Instruído pelo Espírito Santo, George Miller, junto com a sua esposa, Mary Gloves, se reuniram para iniciar um primeiro albergue para cuidar de crianças. Ali, mais de 40 meninas começaram a ser instruídas com a palavra de Deus, receberam roupa, comida e sustento. George Miller era um homem que estava desafiando viver pela fé. O Espírito Santo o instrui e ele então abre mão do seu salário pastoral para viver apenas pela fé. Ele sempre orava e ele tinha um compromisso de nunca pedir um centavo sequer para qualquer pessoa ou para qualquer líder. Ele sempre dependia de Deus para o seu sustento. Há uma história que pela manhã não havia comida nos estabelecimentos e mais de 200 crianças estavam ali no orfanato. E todas aquelas crianças com fome pela manhã, sem leite e sem pão. George Miller, junto com a sua esposa e junto com todas aquelas crianças, se sentaram sobre a mesa. E ele pediu para que cada uma daquelas crianças começasse a agradecer pelo leite e pelo pão. Não havia leite, não havia pão. Mas eles estavam ali agradecendo pela provisão de Deus. De repente, um homem que estava passando por aquela região, a sua carroça se quebrou. E ele pensou: o que eu vou fazer com tantas garrafas de vidro cheias de leite? E todos esses engradados vão estragar até eu chegar na cidade.
Eu vou bater nesse orfanato, quem sabe eles precisam de leite. E ali, eles receberam a provisão de todo o leite. Logo após a oração de gratidão de George Miller, o leite chegou. Mas mais do que isso, cerca de 10, 15 minutos depois, o pão também chegou. De maneira miraculosa, George Miller conta que mais de 5.000 pedidos de oração foram respondidos em cerca de minutos. George Miller orava e pedia milhões e milhões de dólares para Deus para construir projetos de orfanato. A história conta que mais de 200.000 crianças foram completamente impactadas pelo seu ministério. George Miller chegou a sonhar com números de grandes sorteios da cidade e ele apostava e falava: Senhor, se eu ganhar, eu vou investir tudo na sua obra. E ele realmente investiu tudo o que tinha. Durante toda a sua existência, ele pregou mais de 15.000 vezes. Na verdade, com mais de 80 anos de idade, George Miller continuava pregando incansavelmente, às vezes até 3 vezes ao dia. George Miller foi um homem que não dependeu de livro, não dependeu de homem nenhum e não dependeu do seu próprio salário. George Miller foi impactado pelo Espírito Santo e pela dependência de Deus. Durante toda a sua vida, a história conta que George Miller nunca precisou de dinheiro nenhum sequer. Talvez você passe por algum tipo de necessidade financeira. Talvez ao olhar para a sua casa hoje, você pode enxergar o armário talvez até um pouco vazio. Faça como George Miller, dobre os seus joelhos e agradeça a Jesus. Eu tenho absoluta certeza que a sua vida será completamente transformada a partir desse testemunho. Essa foi mais uma história de George Miller, mais uma história de um homem que foi carta viva no reino de Deus e na história da Inglaterra. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe isso com a sua família, deixe com que mais pessoas sejam impactadas por essa história. O meu nome é Lucas Bezalel, eu sou líder do Ministério de Missões aqui da Igreja Batista Casa de Deus. Curta esse vídeo, se inscreva neste canal e até mais no próximo programa Testemunho.